Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, hoje o nosso convidado aqui para o podcast Mari pelo Mundo é o Fernando Muy Laerte, mais conhecido como Muy Louco, @Muy Louco. E o Fernando é repórter de viagem, tem canal no YouTube, tem programa no Multishow, ele vai contar um pouquinho mais a história dele. E a gente vai conversar hoje sobre viajar na pandemia. E a primeira viagem que ele fez na pandemia, que foi para Cancún, então fica aí até o final para saber como que dá para planejar e o que dá para fazer enquanto estamos em pandemia. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bom? Eu virei um Não, e é muito extremo, porque eu tava pensando isso hoje. Eu sou o cara que eu não saio de casa pra nada, né? Eu fico trancado em casa. A Covid, meus amigos chamam pra ir no bar, eu não vou. Jantar fora, eu não vou. Eu fico trancado em casa. Mas eu acho que eu fui o cara que mais viajei na pandemia. Meus amigos falaram, você tá louco? Mas você foi viajar na pandemia? Tá barato, né? Tá barato, então acabei indo e morrendo de medo. Morri de medo, mas deu tudo certo. É isso que eu ia te perguntar. Foi uma vontade, uma necessidade ou uma ocasião, preço? Foi um pouco de cada, assim. Pintou esse Cancún, eu tava num... eu vou começar com o preço. Eu paguei $1.000 tudo. Eu paguei $1.000. Avião, mais hotel e mais comida e bebida, tudo incluso, 10 dias. Então, assim, quando apareceu esse valor, eu falei, vamos aí, né? Eu resolvi correr o risco. Mas foi um lugar que eu achei que tomando todos os cuidados, razoavelmente, foi tranquilo, assim. Mas deu medo, assim, não é a coisa mais indicada, né? Eu sempre vejo vacina chegando e tal. Fala, ai meu Deus, mas foi necessário, assim, relacionamento. Eu precisava gravar programa pro canal e viajar é preciso, né? Então, podendo viajar, eu viajo. E a pandemia tá muito longa, né? A gente deu um tempo, deu mais um tempo, e o negócio não acaba, e aí vai acumulando também realmente a necessidade profissional e outras coisas. A gente tá aqui com a Andréia também, e eu viajei um pouquinho no Brasil, a Andréia quase não saiu, acho que a Andréia nem saiu de São Paulo, né, Andréia? Foi só aqui pertinho. Só pertinho. Eu fui à praia, Campos do Jordão, tudo pertinho, tudo de carro. Entrar em avião tem um ano. Não, meu plano inicial era isso, era alugar uma casa na praia. Mas os valores de casa na praia, gente, passar uma semana na casa da praia é o que eu gastei para ir pro México, para ir pra Cancún. Então, assim, o Brasil ficou tão surreal, ficou tão caro, Campos, se pegar uma casa legal, dava valor. Eu falei, não vou pro México, tá na mesma, né? Tipo, se pegar muito trânsito aqui é 12 horas para chegar no Guarujá, então, México. E você sentiu que o preço ficou baixo por quê? É só para poder movimentar as coisas ou porque eles diminuíram alguns serviços ou tudo igual e o preço baixo? Eu não sabia, mas Cancún tem essas super promoções e você acha uns preços muito bons. Alguns fatores influenciaram. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu fui na época dos furacões. E na época dos furacões o preço é mais baixo. Você tem o risco de pegar um furacão e ter que ficar no hotel trancado, ou talvez você morra. Então, não, morrer acho que poucos morrem, que eles são muito bem preparados. Mas isso era uma coisa, e assim, eu peguei a reabertura dos hotéis. Então, o meu hotel tava com, diziam 20% de ocupação, mas o hotel era só meu, assim, na piscina, era só eu tenho os vídeos lá que a galera quiser ver, era tudo só pra mim, maravilhoso, assim. Você e o furacão, mas não pegou o furacão, né? Não peguei, depois que eu fui embora, inclusive amigos meus ficaram animados com o meu vídeo e foram. E eles pegaram o furacão. E aí eu vi alguns amigos,
presos no subterrâneo. Eu falei, nossa, mas aí você ficar preso no subterrâneo, eu até queria pegar um furacão se fosse pra gravar pro YouTube, né? Você morre, né? Vai ficar trancado num subterrâneo com uma galera. Eu falei, não, daí não. Mas eles têm estrutura, né? Assim, claro que atrapalha a viagem, atrapalha os planos, mas é um lugar que, como tem sempre, né? Tem estrutura, que nem o terremoto no Total. Chile, essas coisas assim, sempre tem uma... Depois que eu voltei, eles tiveram 2 furacões. O primeiro foi brabo, eles sabem, o legal lá é que eles têm um estudo muito grande, eles sabem, o furacão vai chegar a tal hora de amanhã, e aí o furacão numa escala maior, fica todo mundo preso lá no calabouço. Um outro amigo meu lá, o Amadeu, ele pegou uma escala mais leve, aí ele ficou no quarto lá, o quarto, daí eu achei mais legal, ele conseguiu mostrar um pouco a sensação de estar no furacão, mas também foi um furacão Nutella, assim, foi mais suave, E aí, voltando para a pandemia, assim, os riscos que você considerou antes de ir, assim, o que você achou mais importante no caso? O que te dava mais medo? Pegar o maior Covid? medo, assim, até todo mundo que me procura e muita gente vê o canal e tal e vem pedir informação. E aí eu falo, mas você, PCR, como é que foi o voo tal? E eu sempre falo, porque a regra durante a pandemia muda muito rápido, voos são cancelados. Então, número 1, vai com uma agência de viagem. Eu gosto muito também de viajar por conta, se aventureiro fecha as coisas, mas, se cancela um voo, se troca um voo, é uma chateação. E a regra muda toda hora. Então, procura uma agência de viagem para fechar a viagem numa pandemia. Número 2, assim, eu fui fazer um seguro médico, o melhor que eu achei. Por quê? E procura se tem Covid incluso, porque muitos não tem ainda, como é uma coisa nova, não tem. Porque se der um problema lá fora, se der uma bosta lá fora, como é que você vai pagar essa internação? É muito complicado e muito complexo isso. Então, assim, claro que meu plano não era pegar, era me cuidar, né? Voei com 2 máscaras e tal, mas se desse problema, eu queria ter uma estrutura médica. Então, assim, meu plano médico é que ele já dá uma cobertura fora, mas eu fiz questão de procurar o que reembolsasse o maior valor, porque ninguém merece estar em outro país e você não poder ter se atendido, né? Ou depender de um SUS local, se é que tem. E quando você conversou com a família, avisou que ia viajar, ou quando o pessoal do grupo do WhatsApp ficou sabendo, como é que foi, assim, lidar com todo mundo? Porque nesse momento tem gente que está super contra, tem gente que está mais flexível. Então, essa história é boa, ainda mais eu sou o primeiro neurótico, meu pai é pior que a Globo. Até porque, assim, a pandemia começou... Eu tava na China quando a pandemia começou. Eu voltei da China no dia 25 de dezembro. Eu cheguei apareceu o Covid e eu voltei da China. Então, meu pai, ele acha que eu que trouxe o Covid pro Brasil, assim. Ele tá apavorado com o Covid. Meus amigos já acham que eu que levei o Covid pra China, assim. Que eu que levei. E aí meu pai não quer me ver apavorado, sensacional. E todo dia, morre. Então, meu pai é muito apavorado. Então, assim, eu escondi do meu pai até o fim. Mas pai é pai, né? No dia da viagem ele começou a me ligar. Eu falei, eu vou ter que contar pro meu pai. Porque quando você faz as coisas escondidas, eu sempre acho que dá bosta, né? Aí eu, então, pai, tô indo pro México. Ele, você tá louco? Quando? Hoje. Por que você não me falou? Eu falei, eu não te falei porque você ia ficar apavorado. Eu queria avisar, eu tô no México, tá tudo bem. Mas como você me ligou muito hoje, eu vou confessar. Mas aí ele entendeu e falou, não, tá bom, então vai, mas se cuida. Ele entendeu, mas minha mãe também tava apavorada, tadinha. A família, as pessoas ficam, meus amigos tirando, pô, você não sai de casa, a gente não pode se ver pra tomar uma cerveja, você tá indo pro México. Eu falei, mas prioridades, né? E a outra pergunta que eu queria fazer, assim, dos protocolos de segurança, né? Porque a gente tem conversado com todo mundo, tem visto as propagandas de hotel, então tem álcool gel, tem a ocupação. Mas o que você sentiu mesmo? Tinha isso tudo ou é uma coisa mais fachada, marketing? Então, vamos lá. O avião, o aeroporto tem toda a frescura de sentem separadamente, senta um sim, senta um não. No aeroporto tem mas você entra no avião, eu imaginava, ia ser espaçado, né? Uma pessoa assim, uma pessoa não. Chegou no voo, todo mundo abarrotado no voo. Falei, meu Deus, o voo lotado até a tampa. Eles cancelam o voo vazio e juntam todo mundo num só. Eu fiquei um pouco assustado. O avião diz que tem um processo. O avião eu acredito que tem. É um ar-condicionado lá, um ar especial que filtra o Covid. E eles estão a cada 15 minutos, eles trocam o ar de fora para o de dentro. Eu já ouvi que não houveram casos em voo. Mas eu peguei outros voos para outros lugares. E eles têm uma coisa de eu pedir para trocar de lugar. E
inclusive porque eu tava abarrotado na frente e atrás tinha assento, e ela falou, não, você tem que ficar no seu lugar, porque caso alguém apareça com Covid, a gente tem que detectar de onde veio. Eu falei, mas né, o avião no fundo vazio e na frente abarrotado de gente, para dizer que é para proteger a gente do Covid. Mas eu fui muito rígido. O México, o hotel que eu fiquei era todo meio que aberto. Então, no lugar aberto é muito mais tranquilo, e eles eram muito cuidadosos com o buffet. O buffet, que é uma coisa que é perigosa e assusta um pouco. Cada lugar do México que eu fui tinha um procedimento diferente. Alguns lugares, que eu acho que é o mais seguro, o garçom que pegava a sua comida no buffet. No meu hotel, não. Você tinha que medir a temperatura e você tinha que lavar com gel, mas era você que pegava na colher. Ou seja, havia um risco de contaminação se alguém desse um vacilo ali, né? Mesmo a máscara, sei lá. Eu tive um medo. Mas, posso adiantar do Egito? Pode. Que eu fui do Egito também. No Egito, eu peguei um cruzeiro no Egito, agora, na pandemia. Egito é outro episódio, pessoas fiquem espertas que vamos falar de Egito também, mas sem pandemia, então vou falar aqui de pandemia. No Egito, eu peguei um cruzeiro, ninguém usava máscara no navio. Era bandejão, todo mundo sem máscara. No Egito me deu medo. O Egito foi demais, porque os templos vazios, era tudo só pra mim. Assim, parecia que eu tava num Discovery, que eu tô editando pro canal agora. Mas, gente, o cuidado... Egito muito rígido para entrar no Egito. Para você entrar no Egito, muito rígido. PCR cobraram muitas vezes. Chega no hotel, tem que apresentar o PCR, eles xerocam o PCR. Mas eles dizem que no Egito não tem Covid, então lá dentro todo mundo muito tranquilo. O que é uma ironia, porque o teste de Covid no Egito custa $150. Foi o teste mais caro que eu já vi na minha vida. E o egípcio ganha muito mal. Então, assim, ninguém no Egito fez o teste. Então, assim, não tem Covid lá porque ninguém testou. Então me deu um certo medo, mas voltei vivo. Mas você também já chutou o pau da barraca porque já foi num cruzeiro, no Egito, na pandemia. Teu pai ainda fala com você? Então, na verdade o Egito eu acabei fechando acreditando que as coisas iam melhorar. Eu fechei antes e falei, vai melhorar. E aí a coisa piorou. Aí veio essa segunda onda que deu uma piorada. Aí tava tudo fechado já. E quando eu pensei no cruzeiro, eu falei, ai meu Deus, eu realmente pensei muito em cancelar. Mas o Egito era um sonho da minha vida também, tava barato, eu ia perder o dinheiro, aí eu fui. Mas eu não aconselho, acho que aconselho as pessoas a irem pro Egito, mas não durante uma pandemia, realmente. Espera um pouquinho, segura a onda, porque deu medo. Quando meu exame na volta deu negativo, foi tipo ganhar a Copa do Mundo, assim, que eu achei que eu tava no final. Eu tomei aquela água do Nilo, mas deu uma dor de barriga que eu achei que ia morrer. Eu falei, eu tô com Covid. Mas não era Covid. Era água do Nilo, não bebo. Esse é outro episódio que a gente vai falar. Tá, e adianta um pouquinho então de Istambul, já que você adiantou na parte do Covid. O que você achou também da Turquia? Então, a Turquia me assustou bastante. Porque, olha só, gente, eu fui pro mundo inteiro viajar na pandemia. Também porque era barato. A Turquia me assustou muito porque eu ia muito olhando o Google, o número de casos. E o Brasil, realmente, a gente estava melhorando. Aí a população desandou e piorou. A Turquia, o gráfico do YouTube, que dizia os casos, fazia assim, chum. E a Turquia estava com o hospital lotado. Eu fiquei meio apavorado. Eu não queria mais ir para a Turquia. E eu achei que a Turquia ia fechar. Eles só reembolsariam todo o valor que eu coloquei lá se fechasse a fronteira. Caso não fechasse, eu ia perder X. Aí não fechou a fronteira, eu falei, agora vamos aí, né? E fui. Mas com bastante medo. Mas a Turquia tem uma coisa que é muito louca. A população da Turquia estava em lockdown. A população turca não podia sair de casa, porque eu fui bem no Réveillon. Só que o turista podia. Então, assim, os restaurantes fechados, eu tenho até um vídeo que eu ensino como se virar lá, porque restaurantes fechados, então você tinha que pedir para os caras do hotel te mandarem comida, só que aí eles roubavam pra caramba, davam umas roubadas nos valores. Eu descobri um Getir, é um iFood local que quebrou muito meu galho, e restaurantes de alguns hotéis dava para comer, então eu sobrevivi assim. Mas assim, aquela coisa, os pontos turísticos bem vazios, porque só turista podia ir, mas agora também nem adianta falar de Turquia, porque fechou, agora nem brasileiro pode mais, eles acham que ficou feia com as variantes e tal, eles ficaram com medo e aí fechou para turista. Agora. Se não tivesse a pandemia, qual que era a tua viagem planejada aí para esse ano que passou? Mas nesse período ou a próxima, assim? Não, nesse ano que passou, porque a gente teve que se reorganizar com as viagens, né? A minha vida é muito sem planejamento, viu? Assim, eu vou, o que pintou, eu tô indo, assim, viajar, apareceu uma promoção boa, me convidaram. Se bem que, assim, meu amigo chamou esses dias pra ir pescar na Amazônia. Pescar é muito chato, pescar eu não quis ir, não.
Mas de resto, nossa, eu amo muito ir viajar a qualquer canto, mas o Egito, meu sonho, assim, eu tô editando os programas aqui, eu tô sofrendo porque eu quero deixar um programa, e aí eu vejo coisas que eu não fui, coisas que eu não fiz, eu já quero voltar por pequenos lugares que eu não entrei, e pequenos cantos que eu não mostrei direito, sabe assim, absolutamente fascinado. Mas eu quero ainda, lugares ainda que eu quero ir, ali a parte da Tailândia, Índia, acho que com pandemia é bem complicado também, esses países muito pobres, a estrutura é bem delicada, mas sei lá, eu quero ir para todo canto, eu sou muito fascinado nas viagens. Como foi a tua relação? O que você pode contar pra gente sobre as pessoas que estavam viajando, os outros turistas? Porque eu te confesso que uma das minhas neuroses, por exemplo, de ir no supermercado, é quando as pessoas não respeitam aquele negócio da fila. Isso me incomoda particularmente, eu tenho vários cuidados, eu não me considero uma neurótica na pandemia. Meu marido é mais conservador do que eu, mas a proximidade, a falta de respeito dos protocolos das pessoas, isso me deixa louca. Eu acho que eu ia brigar por o mundo. Como é que você viu isso? Como é que você enfrentou isso nas suas viagens? Eu comecei a pandemia muito neurótico. Quando começou a pandemia, eu comprei para minha mãe e para mim capas de chuva, luvas, né, para inteiro parafernado no mercado e tudo mais, assim. A gente foi relaxando um pouco, mas assim, sabe uma coisa que me tranquilizou? Eu fui com medo na minha primeira viagem na pandemia, que era pro México, eu tava com muito medo. Quando eu chego lá no México, a cidade do México, a situação era bem ruim, parece, inclusive meio violenta, e não aconselharam, eu não fiquei na cidade do México, nem quis ficar. Quando eu cheguei em Cancún, o clima já é muito mais tranquilo. Quando eu cheguei no hotel, eu vi velhinhos, assim, velhinhos muito velhinhos, assim, andando sem máscara, na maior tranquilidade. Eu falei, eita, se esse senhor aí tá numa boa, acho que eu tô tranquilo, né? Que o Covid pega primeiro ele, né? E aí eu relaxei um pouco, mas assim, muito pouca gente, tudo muito vazio. Então os cenotes, né? Os cenotes, não sei se vocês conhecem, o cenote é tipo que a gente tem os fervedouros aqui. Os cenotes são umas banheiras naturais, a coisa mais maravilhosa, mas meio que ninguém, assim, muito vazio tudo. Então eu não tive essa coisa do desrespeito. Os mexicanos me chamaram para uma festa lá, para uma baladinha. Aí eu falei, não vou não. Outro convite que eu tive era para ir numa festa lá no Casamanca, em Tulum. Aliás, detalhe, dependendo de onde você tá, o cuidado vai diminuindo. Então, quanto menor o lugar, o cuidado vai diminuindo. Quando eu cheguei em Tulum tava nem aí pra pandemia, né? Tulum é mais distante, o povo tem mais dinheiro, e aí Tulum bem esculhambado, não tinha mais medição de temperatura, não tinha álcool gel na entrada dos lugares, e festinhas. Tulum, o povo não tá nem aí. Dizem que o álcool mata o bicho, né? Acho que eles acreditam muito nisso, porque nem ligando, isso realmente incomodava um pouco, o garçom meio que sem máscara. Na Turquia, me incomodou muito no Gran Bazar, eles tiram a máscara para vir falar com você, eles te dão um chazinho e tiram a máscara para vir vender. No Egito também. Aí eu falo, tem até um vídeo que eu dou bronca, né? Eu fico dando, put your fucking mask, né? Eu dou bronca neles, porque, gente, vamos respeitar o outro, né? E ele te dá um chá, você tira a máscara pra tomar um chá, ele tira a máscara. Eu falo, epa! E quais são os cuidados adicionais que você tomou na viagem que você não toma aqui no dia a dia? Ou foi igual? Não, foi bem parecido, viu? Foi bem parecido mesmo. No voo, álcool gel portátil, né? De mão. Máscara eu acabei usando no voo 2 máscaras, que eu fiquei mais... uma coisa que eu acho irônico no voo também, que eu imaginava na minha cabeça, falei, a refeição deve ser revezado, né? Uma refeição para uma fileira, uma para outra, depois reveza. Não, eles dão a refeição para todo mundo. Então, todo mundo de máscara, só que na hora da refeição todo mundo tira a máscara. Eu achei um risco, né, para a pessoa que está do meu lado que eu não conheço. Então, eu ficava meio com 2 máscaras, eu comia em horários diferenciados, voos para alguns lugares, tipo o voo da Turkish Airlines, por exemplo. Acho que as companhias aproveitaram a pandemia um pouco para dar essa desculpa de eles dão um sanduichinho vagabundo. Então, quem é muito faminto e está indo viajar, fique esperto e de repente levar uma comidinha extra, porque senão você vai passar fome. Mas eu fazia isso, tipo, no voo principalmente, mais máscaras e distanciamento e tal. Um colega nosso que é médico, ele falou até para não comer no voo, se for um voo curto, né? E aí, como eu só fui para o Rio de Janeiro nesse período, eles dão o biscoitinho no final.
Aí você come já fora do avião. Achei legal, mas também é um voo de 1 hora, né? Diferente de um voo de 10 horas. Quando é 12 horas é duro, mas eu acabava comendo quando eles botavam a máscara. Tinha uns que não botavam a máscara de volta, não. Mas se bem que o último voo, aí o pessoal da Turkish estava bem... nem sei mais qual que era, mas tem uns voos que são mais relaxados e uns mais rígidos. Os mais rígidos, a aeromoça acordava pessoas que estavam dormindo sem máscara para pôr a máscara. Certíssimo, porque é a segurança dela, inclusive, que está em jogo, né? Então, deve ser tenso também, né? Trabalhar nesse período. E aí, falando de Cancún, já que você conseguiu fazer o turismo bem tranquilo, com pouca gente, quais foram os lugares assim que você gostou, recomenda, que vale a pena? Cancún eu peguei uma coisa muito triste em Cancún, que as pirâmides estavam fechadas. As pirâmides ainda não tinham aberto, então eu perdi as pirâmides, eu vou ter que voltar para Cancún para ver as pirâmides. Eu dei um truque no programa, eu acabei falando no meio delas e umas mais. Eu acabei indo nas pirâmides que tinham dentro do parque lá do Xcaret. O Xcaret é incrível, né? A Disney de Cancún lá deles. Aliás, Cancún, eu acabei ficando em Playa del Carmen, que eu super recomendo, porque Cancún é muito hotel grande, muito turista. Playa fica no meio, ela fica entre Tulum e Cancún, ela tá mais perto dos cenotes, ela tá do lado do Xcaret, ela é mais movimentado. Teve um hotel também que eu conheci, que foi o Hotel Xcaret. Gente, surreal o Hotel Xcaret tá tudo incluso, todos os parques, as pirâmides, tá tudo incluso. Ele é muito caro. É um negócio que vale a pena conhecer se você puder e conseguir. Mas os parques de Xcaret é uma delícia. Cenotes, imperdível, assim. E para quem gosta de história, as pirâmides, é um negócio magnífico. Assim. E você alugou carro? Como que você fez? Recomendo alugar carro. As agências cobram muito caro. Assim, eu achei um preço muito elevado. As agências cobravam... Cada passeio lá era $150 o dia... com a agência para passear, e o carro, a minha diária era $20, e a maioria dos passeios era tipo $10, $5 para entrar no cenotes. Então, assim, algumas coisas, as pirâmides são mais distantes, as agências chegam no horário mais cedo, tal, aí pode até ser legal fazer com a agência, mas o aluguel de carro é muito baratinho mesmo, e lá a estrada é boa, é muito tranquilo, assim. Egito, tipo, não dá para fazer por conta, né? Egito você tem que ir, mas México, tudo tranquilão lá, botou no GPS, vai no Waze, carro alugado, deu super certo. A gente sempre recomenda um equilíbrio, assim, um pouco de carro para economizar, um pouco os passeios agendados para ter o guia e pegar toda a explicação ali do negócio. É legal ter, aí... nas pirâmides principalmente, para ouvir a história de carro, porque senão tem muito lugar lá que você vai ficar perdidão se não for com a agência. Então, acho que tem eu me ferrei, por exemplo, eu fiz por conta. Um dia lá eu peguei o carro, falaram que ia tá aberta a pirâmide, eu andei 2 horas de viagem e cheguei e estava fechada a pirâmide. Eu me ferrei porque eu estava sem agência. Eu não teria acontecido isso com uma agência. Foi preju, né? Mas é isso mesmo. A melhor dica é essa, equilíbrio. Dê dinheiro para as agências, mas também salve um. Salve o seu, né? Então tá bom. Não, foi ótima as dicas. Quem estiver com a necessidade, o preço, a ocasião, a vontade, né, e a coragem para viajar, a gente ajuda, e também tem as dicas boas aí que você deu. A gente vai deixar um post no blog também com os links dos passeios e do seu canal. Se você puder deixar agora, para encerrar, as suas redes, para quem quiser te seguir, contactar, ver as fotos da viagem. Exato. Olha, o meu Instagram é esse aqui, muilouco, @muilouco. Então, se você for no Muilouco, você vai acompanhar meu Instagram. E minhas coisas mais em real time. E o canal do YouTube também, se você botar Muilouco, você acha meu canal Mundo Muilouco, ou www.entranessaporra.com. Pode falar isso aqui? Entra lá que tem tudo de bacana. E manda um recado também, dúvidas, sugestões, que vocês quiserem aí, que a gente gosta de... A internet tem essa qualidade, né? Eu que sou um cara de TV, eu gosto muito dessa interação, de trocar ideia com o povo, e é tão emocionante, né, saber de pessoas que falam, eu fui pro Japão por sua causa. Influenciar as pessoas a viajarem não tem nada melhor. Isso é muito gostoso, né? Ajudar a realizar sonhos. Super obrigada. E quem está escutando, rola no feed para ver os outros podcasts que a gente gravou, e também espera mais um pouquinho para poder escutar o podcast com o Fernando sobre Egito e Istambul.
E a Ana, nossa colaboradora do blog, também foi para Cancún, mais ou menos na mesma época, e ela mandou um áudio aqui para gente com algumas dicas bem turísticas para quem escutou até agora, quer planejar uma viagem para Cancún, Tulum e Praia. Eu acho que vale a pena escutar e anotar as dicas para poder fazer uma viagem bem bacana e conhecer as maravilhas dessa região. Oi, aqui é a Ana Paula, colaboradora do blog, e eu vou falar um pouco sobre Cancún também. Eu aproveitei para ir para lá durante esse ano de pandemia porque o México estava aberto para os brasileiros e estavam lançando muita promoção para incentivar o turismo. E aí eu acabei comprando uma promoção de passagem aérea para Cancún. E aí eu fiquei uma semana lá e dividi a viagem entre as 3 cidades, que é Cancún, Playa del Carmen e Tulum. Para mim valeu muito a pena porque cada cidade tem um aspecto muito diferente, tem atrações muito diferentes, são realidades muito diferentes, então deu para conhecer um pouquinho de cada. Cancún já é bem conhecida por ter aqueles resorts enormes, são poucas praias que são públicas, então são poucas áreas que você pode ir lá sem estar dentro de um hotel, sem curtir uma piscinona. Não é meu estilo preferido de viagem, mas deu para conhecer um pouco a praia pública lindíssima, alguns restaurantes, outlets que tem na região muito bons. E aí eu fiquei 2 dias em Playa del Carmen, que é uma cidade menorzinha, mas tem uma estrutura muito boa também. Tem os shoppings que são mais abertos, com área aberta, tem os predinhos de 3, 4 andares, tem muita agitação, muita balada. Como a gente estava em época de pandemia, estava bem parado, mas deu para perceber que há uma agitação ali, uma balada. Acho que é o destino dos baladeiros, de que quem quer se divertir. Enfim, o clima da cidade é muito gostosa. A praia também lindíssima, tem várias opções de esportes aquáticos, tem muita opção de passeio, tanto em Cancún, Playa e Tulum. Acho que a maioria dos passeios que eles oferecem são os mesmos, que são nos parques aquáticos ou nas pirâmides. E vale a pena também ficar em cada uma das cidades, porque cada cidade fica mais próxima de alguma atração. Então dá para ir dividindo as cidades e ir conhecendo algumas praias. Tem Islas Mujeres na frente também, que eu não conheci. E a última cidade que eu fui foi para Tulum, que fiquei completamente encantada, que tem essa pegada mais mágica, mais mística. E aí tem vários hotéis que tem uma pegada mais natureza. Então você pode ficar acampada, como eu fiquei, acampada na beira da praia, assim. Eu dormia ouvindo o barulho do mar. E eu fiquei num local que ele fica perto das ruínas de Tulum, então dava para ir andando pela praia, pelas ruínas de Tulum. Foi uma experiência sensacional, incrível. Tem muita paz, mas também tem muito hotel badaladíssimo, hotel de bambu, hotéis sustentáveis. Então Tulum você consegue curtir essas duas pegadas. Algo mais Instagrammers, digamos, a galera que vai mais arrumada, um estilo boho, ou quem é mais bicho grilo, que gosta de ficar em contato com a natureza, que foi minha opção. Eu também fiquei hospedada num glamping, que era... O glamping nada mais é que a barraca, o hotel já oferece essa estrutura de barraca, você não precisa levar nada. Uma barraca com glamour, digamos, porque você tem todo o contato com a natureza, você tá naquele ambiente que é cercado de natureza, os banheiros geralmente são abertos, então você tem essa sensação, né? Você fica muito mais em contato com a natureza, mas você não precisa levar nada, tá tudo prático, tá tudo fácil ali. Então é uma ótima alternativa para quem nunca pensou em acampar, por exemplo, mas quer viver uma aventura. Eu também fiquei no glamping que era dentro de um cenote, então assim, a gente tinha acesso ao cenote ilimitado, dava para fazer meditação, ficar no mato, então é muito relaxante também. Tulum eu indico para esses 2 tipos de turistas, para também quem quer uma balada, quem quer curtir e quem quer natureza. E o passeio que eu fiz, eu queria ir no Chichén Itzá, que era a pirâmide mais famosa da região, a mais visitada, enfim, que para fazer esse passeio. Você pode sair ou de Cancún, ou de Tulum, ou de Playa del Carmen, mas esse passeio é muito longo, ele demora muito, então algumas pessoas não curtem tanto porque acaba ficando muito tempo no carro ou se fecha com a agência, vai parando muito. Então a opção é pegar um carro, é muito fácil dirigir lá, assim, as ruas são acessíveis, as ruas são largas, tem muita sinalização, então para quem não quiser ficar dependendo, dá para alugar carro também, e tem essa pegada mais aventureira, porque você está em outro país, com GPS, nem sempre, com guia, a gente vai 100% de certeza que vai parar naquele local. Dirigindo, a gente
vai descobrindo as coisas no caminho. Acabou que eu conheci as ruínas de Tulum, eu fui andando pela praia, quando eu fiquei no glamping, mas também fiz a opção de fazer de carro essa visita ao sítio arqueológico, e é incrível. Nossa, foi um dos monumentos que eu olhei e falei, uau, aquelas ruínas da época de antes de Cristo, assim, é muita história, tem uma energia muito incrível, e a gente aprende muito, né, sobre o calendário maia, sobre arquitetura, sobre o conhecimento que eles tinham, que é um conhecimento baseado na natureza, nos ciclos da natureza, que é completamente diferente da nossa construção de conhecimento. Então é uma aula incrível, assim, e aquela vista maravilhosa, porque a praia de Tulum é um azul cristalino. Então é uma junção, é muito emocionante visitar as ruínas. E também um calor insuportável. É bom ir de roupas leves, levar chapeuzinho, água é essencial. E tem outras ruínas que eu fui visitar dessa vez, que Chichén Itzá estava fechada, então fui para Cobá. E foi uma surpresa muito agradável, porque são umas ruínas relativamente novas para o turismo, eles estão investindo no turismo, e ela é dentro de uma área que é muito mais arborizada. Então é um passeio muito mais gostoso para quem vai com família, com criança, porque tem carrinho, porque tem árvore, então o clima é muito mais ameno do que, por exemplo, nas ruínas de Tulum. E as ruínas são menorzinhas, a área é bem maior, então dá para subir nas ruínas. Por exemplo, lá em Tulum não dá para subir, Chichén Itzá também não dá para subir. Então em Cobá já dá para subir. E aí, durante o passeio também você fecha com os guias e junto com o passeio dá para conhecer os cenotes, que são construções geográficas de natureza exuberante que só existem lá na cidade do México, em algumas regiões. Então, são cavernas de águas cristalinas. Então, é muita atração, é muito efeito visual, muita história, muitas opções de passeios. Eu indico muito o México, Cancún, principalmente esse turismo saindo um pouco da zona hoteleira e conhecendo mais um pouco da cultura inca e maia. Acabei me empolgando, falando demais, porque realmente o México ele tem um encanto, né? Ele tem a música, né? É muito reggaeton, então é um povo muito receptivo, muito caloroso. Lembra bastante os brasileiros também. Então é um lugar que você está sempre sendo bem tratado. Uma dica que eu dou, eu não falo espanhol, arranhei um portunhol. Eles são bem dedicados a entender, mas se treinar umas palavrinhas antes já facilita o turismo, assim, do espanhol. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas. Um beijo. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!